Nesta aula vamos dar a ferramenta de paredes. E do lado esquerdo na vossa barra tem o primeiro item, a ferramenta paredes, ou façam 2 cliques nela e ela aparece as definições, a tabela das definições. Se eu fizer escape ela desaparece, ou então o atalho que é Ctrl T e abre a tabela de definições. Como eu também já vos tinha dito, estas definições estão todas situadas nesta barra aqui, e com o scroll ela pode andar de um lado para o outro, aparecer mais definições. Portanto, ela também está aqui para um acesso mais rápido e porque tem o comando da ferramenta de paredes acionada, por isso é que ela se encontra aqui. Então vou fazer Ctrl T e aqui eu tenho as definições da minha parede. Primeiro, eu vou fechar estes separadores todos e vou começar primeiro pela geometria e posicionar a minha parede. Então, aqui, esta é a parede e eu, aqui no primeiro, ela está associada ao piso 1, ou seja, ela está linkada, vinculada ao piso 1 na parte de cima. Ela vai agarrar o meu nível 1, aqueles níveis que nós atribuímos dos pisos, ela vai até aí. E cai, ou seja, este valor está a 0, ela vai se localizar mesmo nesse sítio. E cá em baixo, o home story, o piso de nível, vai ser o piso 0. Eu quero que esta parede esteja a iniciar no nível 0, na planta 0, naqueles níveis que nós atribuímos. Por isso, ela está aqui 0, ou seja, ela está do nível 1, do nível 0, inicia do nível 0, que é esta definição, e vai até ao nível 1, que é esta definição. Isto está 0 porque é referente ao nível 1, termina exatamente ali. Depois, ela vai do nível 0 a 1 e cá em baixo, aqui é o início do ponto 0 do nosso projeto. Como aqui o nível 0 está na cota 0 do nosso projeto, vai ser igual este com este. Porque se eu, por exemplo, fosse para o piso 1, aqui quero mudar para o piso 1, agora ela já vai começar no piso 1 do meu projeto e aqui vai terminar no piso 2, vai até ao piso 2. Estão a ver que aqui a cota 0 do projeto, ela inicia, partindo da cota 0, ela está a 3 metros da cota 0. Portanto, esta referência é a contar da cota 0. E a de cima é contar dos níveis, dos pisos que nós definimos aqui do lado direito dos stories dos níveis de piso. Portanto, esta é uma parede que está vinculada a pisos. Agora imaginem que eu não quero vinculá-la a lado nenhum. Eu vou fazer not linked, não vinculada no archicad português. Escolham não vinculada. Estão a ver que desapareceu em cima? O que é que quer dizer não vinculada? Quer dizer que eu posso dar à altura que eu quiser. Posso lhe dar 5 metros, ela vai ficar com 5 metros, independentemente se o nível do piso de cima está a 2 metros ou a 5 metros. Portanto, ela não está associada ao piso, ela apenas tem aquela altura. E o nível 0 também posso alterá-lo. Por exemplo, se eu puser aqui a iniciar no piso 0, mas eu quero que ela comece só a menos 10 cm do pavimento. Porque eu não tenho mais níveis, por isso é que ela não deixa. Mas imaginem que eu quero então a 20 cm do pavimento, 0.20. Reparem no desenho, ela agora vai iniciar a 20 cm do meu piso 0, a planta 0. E se eu desenhar assim, vamos desenhar uma para ver. Clico num ponto inicial até outro e vamos ver em 3D. Estão a ver? Ela tem 5 metros, ultrapassou os meus níveis, porque os meus níveis vão até aqui em cima desta estrutura, mas também não está no nível 0, o meu nível 0 começa aqui em baixo. Portanto, ela atribuiu, vou dar aqui às propriedades, os 10 cm. Tenho que selecionar primeiro a parede para ver as propriedades dela. E cá está, 20 cm. Agora eu vou pôr
0. Eu quero que ela volte ao nível 0, que ela fique assente no chão. Aqui vou pôr até o piso 1. Aqui ponho 0. Tá, viram que ela ajustou no 3D? Mas eu ainda quero, imagina que tem um teto falso. Eu quero que esteja a menos 20 cm. Menos 30. Vou pôr 0.30. Mas tenho que pôr menos 0.30 porque eu vou ter ali um teto falso. Então ela rebaixou. Aqui está a nossa laje em cima. Mas também posso em 3D rebaixá-la, mas ainda não estamos lá. Ctrl T, menos 30. Ou seja, ela não bate até cá em cima. Vou pôr menos 70 para vocês visualizarem melhor. Estão a ver? Voltando outra vez às propriedades, não se esqueçam, tenho que ter a parede selecionada. E agora, o que é que eu tenho aqui? Isto é localizá-la a nível de stories, a nível de níveis e pisos. Aqui do nosso lado direito temos aqui então a estrutura da nossa parede, os materiais. Por exemplo, eu tenho uma parede simples e aí escolho a primeira opção. Daqui, uma estrutura básica. E se eu carregar aqui na setinha, posso escolher qualquer material. Eu posso escolher aqui, pode ser aqui tijolo, por exemplo. Pode ser tijolo. Vai ser estas dimensões. E vamos fazer uma, então. Vou aqui ao nível 0. E posso pôr aqui uma tijolo. Seleciono um ponto, ele não ficou. Vou voltar lá. 2 cliques. Tijolo, ele aqui saiu as definições. Vou voltar a pôr. Aqui vou rebaixar menos 30. Está. Ele pode estar linkado, mas pode-se rebaixar menos 30, que ele faz a referência ao piso 1. E tijolo, vou lá desenhar agora um ponto inicial, outro segundo ponto, e vamos ver em 3D. Tenho uma parede de tijolo e esta aqui posso pôr uma parede de betão. Estrutural. Está. Agora, volto à ferramenta paredes, Ctrl T. O que é que eu tenho mais? Tenho aqui a opção de fazer uma parede composta, com composição de vários materiais. Depois vamos aprender a criar uma parede nossa com os nossos materiais e as nossas distâncias, as nossas medidas de largura, com os nossos materiais que quisermos, consoante os materiais construtivos do vosso projeto. Também há essa possibilidade, vocês podem criar. E aí vai parar aqui. Mas neste caso vamos ainda só usar os que estão aqui. Então eu vou escolher uma destas paredes, vai ser exterior, por exemplo, uma parede exterior, e uma parede dupla de blocos. Posso ser esta, por exemplo. Vou escolher, é uma parede composta com materiais e, como podem ver aqui em baixo, tem os métodos de geometria que nós já aprendemos. Aqui também podem selecionar uma parede normal ou uma parede trapezoidal, ou então através de pontos, picando os pontos. E aqui também temos a inclinação da parede. Eu posso escolher esta aqui, só para vocês verem. Podem atribuir um ângulo, 50 graus vou deixar estar. E vamos lá experimentar. Dou OK, vou aqui para o piso 0 para desenhar e vou dar mais 2 pontos. Estão a ver que ela vai com uma linha porque ela é inclinada e em 3D ficou assim. Se rodarem, tem outra parede. E desta forma vocês também podem depois escolher e criar as vossas composições, mas tem que ir lá à criação dos materiais, vamos aprender mais tarde. Outra opção e última aqui desta constituição das paredes a nível de materiais, temos uma parede composta pode ter uma estrutura,
pode ter aqui várias espessuras e nós, selecionando aqui em cima, podemos abrir aqui. Pode ser uma estrutural, de concreto. Nós podemos definir e criar uma nossa. Com esta forma, nós podemos também criar, por exemplo, uma sapata. Isto é bom para construir uma sapata. E ele assume logo a geometria ao clicando os pontos. Em vez de estar a desenhar uma parede, eu estou a desenhar uma sapata toda à volta da minha estrutura. Por exemplo, pode ser esta aqui. Vamos experimentar. Vou pôr em planta e vou fazer aqui uma exterior. Lembram-se de mudar aqui a vossa linha de referência. Não se esqueçam das linhas de referência. Convém estarem todas iguais. Eu vou mudar aqui. E já está. E agora vamos ver em 3D. Ficou uma espécie de uma sapata, um elemento estrutural. Eu desenhei agora 3 paredes. Elas estão, se forem às propriedades, estão a menos 20 do nível 0 e a menos 30 do nível 1, a parte de cima. E elas são todas iguais. Eu posso selecionar as 3 ao mesmo tempo e se eu vier aqui, faço no Ctrl, seleciono a próxima, no Shift, seleciono as 3, Ctrl T e posso alterar as definições das 3 ao mesmo tempo. Também posso, carregando na ferramenta paredes, se fizer Ctrl A, todas as paredes que eu tenho neste piso 0, elas ficam selecionadas. Este atalho Ctrl A serve para selecionar as ferramentas todas, um tipo de ferramentas, todas de uma só vez. Eu posso selecionar todas as janelas ao mesmo tempo, clicando na ferramenta janelas, aqui ao lado, fazendo Ctrl A, ele vai selecioná-las todas, mas só neste piso 0. Pronto, e elas estão todas iguais. Agora, eu entrando nas definições da parede, Ctrl T, fechando estas primeiras definições, tenho aqui também a hipótese de mudar a nível da planta e de corte. E tenho aqui como é que a visualização dela em planta. Ou seja, aqui ele diz mostrar em que níveis. O primeiro, eu se clicar aqui nesta imagem, ele abre uma setinha e posso ou mostrar só no piso onde ela é desenhada ou em todos os níveis relevantes. Esta segunda, ou Relevant Stories. Neste caso eu vou clicar em todos os pisos relevantes. E aqui em baixo é a projeção dela. E eu vou pôr projetada acima, porque o nível de corte, nós temos a representação dos nossos elementos em planta até 1,20 m. Eles estão representados. Acima de 1,20 m eles já não são desenhados. Mas aqui, como a minha parede vai menos 10 cm abaixo do nível inferior, eu vou projetado acima desse nível de 1,20 m. E vamos ver como é que ela fica. Vou dar o OK. Eu estou no nível 0, agora quero ver no piso 1. Ela aparece e as outras não aparecem, elas são todas iguais. Aqui tenho 3 e cá em baixo não tenho. Porquê? Porque ela está selecionada aqui, projetada acima, ou seja, de 1,20 m da linha de corte. Eu posso pôr só projetada e ela desaparece, só vai-me aparecer no sítio onde é que ela é projetada. Volto aqui ao piso de cima, se eu selecionar, vocês têm aqui, pode ser só visível no piso 0. Ele está em todos os pisos. Vamos ver no piso 1. Ele também não aparece, só está nos pisos relevantes. Portanto, eu aqui defino as definições. Posso pôr só ou no nível onde ela é construída e
ela não aparece o piso de cima. Projetada, aqui só as linhas de contorno, também tem essa hipótese. Desapareceu o edge, a trama. E eu também posso vir aqui para definir as visualizações a nível dos pisos. Eu posso ir em documentação e plano de corte. Aqui neste, abro e aqui podemos definir, por exemplo, a linha de corte, a primeira definição, esta linha azul, estão a ver a setinha, e o meu nível de corte costuma ser a 1,20, eu vou alterar aqui para 1,20 m. Depois, aqui em baixo, eles têm as setinhas, este nível, mostrar em ou piso corrente ou um nível abaixo. Posso pôr, se vocês quiserem que veja-se para baixo do piso zero esta parede, escolham aqui. E aqui, veem sempre onde está a setinha, está a apontar para este nível, mostrar em ou corrente piso ou o piso abaixo. Portanto, aqui, reparem, temos que definir onde vai ser visualizado e é só ver para que seta é que eles estão a apontar, para que níveis. Portanto, eu quero que este nível vai ser este pavimento e apanhar esta parede, seja visto ou acima ou no próprio piso, só. E eu escolho aqui isso. Este nível é a mesma coisa, defino aqui, é tal e qual como este. Portanto, temos aqui os níveis e as definições onde queremos visualizar. Não basta só ter as alturas, temos que definir também aqui. Outra coisa é que, se nós estivermos aqui no View Maps, já nas nossas várias plantas, nós vamos ter que gravar e fazer 1 a 1. Portanto, vamos ter que definir isto e fazer 1 a 1. Agora, vamos continuar nas definições da nossa parede. Selecionando-a. Já vimos esta aqui. E agora entramos no modelo. Aqui são as superfícies. Independentemente dela lá em cima estar como tijolo, que nós definimos, aqui eu estou-me a referir aos materiais das superfícies, aos acabamentos. Ela pode ser tijolo lá em cima, uma parede de tijolo, mas eu quero uma superfície de madeira, revestimento de madeira das superfícies. Então, onde é que eu vejo aqui? Estão a ver azul, o que está pintado a azul é onde ele vai alterar na nossa parede. Portanto, a primeira só vai alterar nas faces exteriores, a segunda cima e exteriores, e esta aqui altera as faces interiores. Portanto, eu ativo eu posso querer as faces exteriores de madeira, por exemplo. Eu posso querer as superfícies de cima. Posso querer uma pintura, aqui pintura, e vou pô-la uma cor diferente para se perceber bem, a vermelho. E aqui as interiores eu posso pôr, vamos agora aqui a pedra, por exemplo um mármore cor-de-rosa. Vamos ver como é que ficou em 3D. Reparem, está vermelha, face interior, mármore, a face interior, e por fora tenho a minha madeira e ela está pintada no meio de vermelho. Entrando outra vez nesta parede, nós podemos linkar todas. Ao unirem todas, aplicamos aqui o material de, pode ser uma pintura, uma parede, pode ser pedra agora. Ou metal, que é para ser diferente, de aço. E mudou toda. Agora, desta vez, eu selecionei tudo e ele ficou tudo metal, todas as faces. Mas ela continua a ser tijolo cá em cima. Vocês podem mudar também estas opções de modelo. Depois tem aqui a nível estrutural, normalmente não alteramos. E agora a classificação. Imaginem que isto é uma parede, mas eu posso usar como um elemento para moldar uma bancada ou outro elemento qualquer e ela deixa de ser parede. Convém nós alterarmos a classificação dela, porque depois a nível de documentação as quantidades ele vai assumir no sítio errado e ela não é parede, porque como o Archicad é inteligente, o sistema BIM, ele vai definir como parede. Nós temos que mudar aqui para isso não acontecer. Ela está na categoria certa e quando fomos fazer as nossas medições e ela aparecer no sítio certo e não preciso definir nada. Portanto, aqui posso pôr, por exemplo, uma cobertura, uma moldagem, por exemplo,
vou classificá-la neste sítio, dependendo do vosso objetivo. E tenho que mudar também o layer, para além da classificação. Portanto, ele está como estrutural, mas aqui vamos pôr como equipamento ou mobiliário. Vou pôr mobiliário, muda aqui o layer, ficou no outro layer. Vou-lhe dar, reparem que, estão a ver aqui por trás, na minha barra, está como estrutural. Ele vai mudar, vou-lhe dar o OK. Ficou, mudou para mobiliário. E assim é a identificação correta deste elemento, que vocês têm que fazer isto em relação às vossas ferramentas que estão a usar com os vossos objetivos, para depois a documentação sair rápida e mais automática, não estarem a definir à mão tudo. Agora quero desenhar as minhas paredes todas. Vou apagar estas e venho aqui ao comando de parede. Ela está de tijolo 45, aqui eu posso dar uma largura de 35, paredes exteriores, e posso pôr genérica estrutural e vou dar o OK. Então vou começar, quero o meu ponto de referência no meio, a linha de referência, e vou começar a desenhar. Pego o centro desta estrutura e, como reparam, a linha de referência vai ser igual para todas exteriormente e todas têm que estar unidas. Tenho as minhas linhas exteriores, aparece o martelinho, foi onde eu iniciei. Se selecionar, tem a linha ao centro. O tab ajuda, tem muitos elementos aqui sobrepostos. Se eu carregar no tab, ele vai-vos mostrando, por exemplo, aqui é a parede, vai-vos mostrando várias opções de seleção. Aqui seleciono, como é que sabem? Aqui em cima está, selecionou parede. Agora eu posso continuar, quero outra parede. Posso escolher agora uma de tijolo. E quero uma de 15, uma parede interior mais fina. Dou OK e agora referência ao centro e vou picar novamente. Aqui. Posso desenhar as minhas paredes interiores desta forma. Vou só confirmar que as linhas estão unidas e estão. As linhas de referência são as azuis. Está aqui unida e aqui também. Ela não vai criar problemas de visualização depois e não vai ficar independente. Aqui vou também. Posso unir aqui. E se eu selecioná-la, eu posso, através da paleta flutuante, lembram-se de esticá-la. Venho aqui esta opção da paleta e vou esticá-la até aqui. Tá, a linha azul uniu com esta linha também. Portanto, as linhas de referência certifiquei-me que estão unidas, está certo. E desta forma eu posso editar. Agora imaginem, vou pôr em 3D. Eu quero selecionar as paredes todas. Portanto, venho a parede, Ctrl A, selecionou as paredes todas, só que agora eu não quero as exteriores, quero só as interiores, quero editá-las. Então eu vou com o Ctrl, com o Shift, eu carrego nas paredes que eu não quero selecionar, ou seja, eu cliquei com o Shift aqui nesta e ele tira a seleção. E desta forma eu tenho só as interiores selecionadas. Faço Ctrl T e agora quero mudar a superfície. Venho aqui a modelo, seleciono todas e vou pôr aqui uma superfície de branco, tinta branca. Pode ser este. E tá. Desta forma, ele tem ali os pilares, que eu depois também os posso definir com pintura. Posso pôr as minhas paredes mais espessas. Elas não estão selecionadas. Ctrl T e eu quero dar aqui, pode ser 0.20. Elas ficaram mais largas. Até cobrirem os pilares.
Ou então defino os pilares mais pequenos, conforme o projeto. Desta forma eu vou editar e fazer as paredes.